Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a atividade econômica brasileira cresceu 2,9% em 2022 na comparação com o ano anterior. E apesar do crescimento, o ritmo de alta mostrou desaceleração em relação a 2021. Os dados da prévia do PIB foram divulgados hoje pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica, ou a prévia do PIB do Banco Central, teve alta de 2,9% em 2022. Apesar do aumento, indica desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão maior, de 4,68%. A baixa no ritmo de crescimento aconteceu em um cenário de juros altos para combater pressões inflacionárias. No ano passado, a Selic, fixada pelo Banco Central, subiu de 9,25% para 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos. O processo de vacinação, que começou em 2021, permitiu o retorno à normalidade da atividade econômica ao longo do ano de 2022, especialmente no setor de serviços, o mais afetado pela pandemia. Por outro lado, as vendas no varejo e a produção industrial tiveram desempenho mais fraco do que em 2021, justamente pela redução na demanda de bens, mas também pelos efeitos da política monetária, especialmente nos meses finais do ano. O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ser divulgado somente em 2 de março pelo IBGE. O governo vai revisar os 7,5 milhões de benefícios para o novo Bolsa Família, que deve ser relançado na semana que vem. Cerca de 5 milhões se declaram como unipessoais, ou seja, disseram que moram sozinhos, e 2,5 milhões de cadastros apresentam indícios de irregularidades. Com o objetivo de incluir quem está de fora do programa e tem o direito e excluir quem está recebendo benefícios de forma irregular, 5 milhões de beneficiários que declaram ser unipessoas terão os dados revisados entre março e dezembro pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo o Ministério, em 2021, a média de famílias com mais de uma pessoa diminuiu, enquanto que os cadastros de pessoas que afirmam morar sozinhas aumentou de forma significativa. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022, o número de cadastros unipessoais de beneficiários da transferência de renda cresceu 224%. A Controladoria Geral da União informou que o Ministério também vai verificar 2,5 milhões de beneficiários que apresentam indícios de irregularidades de renda e não atendem os critérios do programa. Com esse pente fino no cadastro, o governo pretende abrir espaço no orçamento do Bolsa Família para o pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos, uma promessa de campanha. O governo federal também vai investir 2 bilhões e 400 milhões de reais para a atualização do Cadastro Único, a ferramenta que é responsável pela entrada nos programas sociais, como o Auxílio Brasil, e conta com mais de 40 milhões de pessoas inscritas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que o governo federal vai relançar o Bolsa Família na semana que vem. E um levantamento apontou que mais de 40 mil famílias foram despejadas em todo o país desde o início da pandemia de Covid. Do total de casos, mais de 7 mil famílias estão em São Paulo. Sem recursos para pagar o aluguel, mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizado pela campanha Despejo Zero. O estado de São Paulo lidera o levantamento com 7.376 famílias despejadas e outras 65.600 estão sob ameaça de despejo.
O Rio de Janeiro vem na sequência, com mais de 6.000 famílias despejadas e cerca de 5.500 ameaçadas. E no Amazonas, são quase 4.900 famílias retiradas de suas casas e cerca de 33 mil em risco de perder o lar. Em todo o país, 177.628 crianças foram atingidas pela falta de lar ou risco de perder o teto. Os dados mapearam também 174.512 idosos entre as vítimas de conflito por terra ou moradia. Os casos de remoção total ou parcial ocorrem principalmente nas regiões Sudeste, com mais de 16 mil, e Nordeste, com mais de 10 mil famílias atingidas. E olha só, o número de brasileiros inadimplentes cresceu 7,7% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, e representa pouco mais de 65 milhões de brasileiros. Em relação a dezembro, o dado corresponde a um aumento de 0,56% na quantidade de pessoas com as contas em atraso. Os dados com informações de capitais e interior dos 26 estados e do Distrito Federal foram divulgados na manhã de hoje. E olha só, agora a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a região da fronteira entre a Turquia e a Síria. O tremor completa nesta quinta-feira 10 dias e o número de vítimas fatais da tragédia já passa de 41 mil, superando as estimativas da Organização Mundial da Saúde. 10 dias após a tragédia, equipes de resgate que atuam na Turquia começaram a suspender os serviços de busca por sobreviventes em algumas cidades. E nas regiões sírias, que ainda são controladas pelo governo, os serviços também já foram suspensos. Mas nos locais onde as operações continuam, os socorristas têm presenciado verdadeiros milagres. Nesta quinta-feira, uma adolescente de 17 anos foi resgatada com vida dos escombros em uma das cidades mais afetadas pelo tremor na Turquia. Ela passou quase 250 horas sob os destroços de um prédio que desabou. Na quarta-feira, na mesma cidade, outra mulher, esta de 77 anos, também viveu o mesmo milagre de ser encontrada pelas equipes entre os destroços. Embora várias pessoas tenham sido socorridas com vida nos últimos dias, relatos como esse acabam ficando cada vez mais raros com o passar do tempo. As autoridades na Turquia e na Síria não anunciaram quantas pessoas ainda estão desaparecidas. Após o tremor de magnitude 7,8 atingir os dois países, o número de mortos na tragédia já ultrapassou a triste marca de 40 mil, estimada pela Organização Mundial da Saúde. O Festival de Cinema de Berlim começa hoje com um discurso por vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mensagem que marca a abertura de uma edição dominada pelos dramas da Ucrânia e Irã. Durante os próximos 10 dias, a edição de número 73 do evento vai exibir 18 filmes e documentários focados nos dois países, além da competição oficial com 19 produções candidatas ao Urso de Ouro. O festival também terá um toque de glamour, com uma homenagem ao diretor americano Steven Spielberg, que vai receber um urso honorário, e uma lista de celebridades presentes, como Anne Hathaway, Helen Mirren e John Malkovich. Com isso, a capital alemã recupera o brilho de receber o primeiro grande evento cinematográfico do ano na Europa. O júri será liderado pela atriz americana Kristen Stewart, que aos 37 anos é a mais jovem presidente da história da mostra competitiva. Acho que estamos vivendo os tempos mais reativos e emocionalmente difíceis. Sentar aqui, ter esse momento de digressão, olhar para o que as pessoas estão fazendo com seus próprios corpos em resposta ao mundo que está desabando diante de nós, definitivamente é uma oportunidade para a qual eu não poderia dizer não. Ao lado de Stewart, também estarão presentes a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani e a diretora espanhola Carla Simón, que no ano passado ganhou o Urso de Ouro com Alcarrás. Entre os filmes que concorrem à estatueta deste ano, destacam-se o espanhol 20.000 espécies de abelhas, de Estíbaliz Urresola, e o mexicano Totem, de Lila Avilés. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.